Olá, referente ao fato da morte daquele homem negro nos Estados Unidos, pelas mãos de um policial, onde outros policiais guarneciam a cena em que o fato se desenrolou, portanto, esses outros policiais também responsáveis pelo assassinato, que foi uma atitude abusiva, covarde por parte desses policiais. O que gerou no mundo todo o que todos estamos vendo: convulsões sociais, manifestações para que esse cenário mude. Então, tudo isso que está acontecendo, esses atos, eles têm seus motivos de ser. E o grande motivo é o racismo. Na concepção taoísta, o racismo, assim como todas e qualquer forma de segregação, de separação, baseado no preconceito, na discriminação, na imposição de alguns valores, algumas crenças de forma violenta sobre as outras, tudo isso no taoísmo é desequilíbrio. Desequilíbrio do Tai Chi. Partindo desse conceito, né, do Tai Chi, que é aquele círculo de energia, simbolicamente falando, né, que representam onde os dois polos de energia, o Yin e o Yang, estão unidos, formando o Tai Chi, esse símbolo, que é o principal símbolo do conhecimento taoísta. Então, quando o Tai Chi está separado, quando existe segregação dentro, ou seja, quando um polo de energia está acima do outro, a gente tem uma situação de desequilíbrio. E é isso que está acontecendo, que aconteceu naquele caso do assassinato daquele homem negro, e vários outros que acontecem, inclusive no Brasil, diariamente, onde muitas pessoas mais pobres, geralmente afrodescendentes, morrem pela mão do Estado ou pelas condições existenciais que não são dignas. Ou seja, o Estado não fornece, a sociedade não fornece dignidade suficiente para essas pessoas poderem estar sobrevivendo de uma forma minimamente equilibrada, como deveria ser para todo mundo. Então, nesse sentido, como professor de humanas e sociais, como uma pessoa também que produz algo em artes, e professor de um sistema marcial, que é o Wing Chun, que surge num contexto de opressão também, como forma de resistência a essa opressão, como praticante de Qigong, de Tai Chi, e de outros conhecimentos também de base taoísta, eu acabei me manifestando, logicamente, nas redes sociais, com o símbolo do movimento chamado Antifa, que significa antifascismo. Então, o que gera algumas questões. Então, algumas pessoas acabaram me perguntando ou questionando, mas o que o taoísmo tem a ver com o antifascismo? Mas deixa eu relacionar, é que uma das minhas manifestações eu coloquei taoísmo antifascista, né? Como muitas pessoas colocaram, artista antifascista, professor antifascista, eu também acabei compartilhando dessa manifestação.
porque considero que, nesse momento, posição, postura é fundamental. Porque está havendo uma guerra sobre o controle e o domínio da narrativa. E uma guerra ideológica, onde os lados estão sendo chamados ou colocados frente a frente. Então não é uma questão de ataque, mas sim uma questão de defesa. Sendo que o fascismo, sendo uma ideologia, uma doutrina, ele pode se tornar um regime, como já se tornou na história. O fascismo tem seu início enquanto conceito, né, enquanto fascismo. Claro que suas características são muito mais antigas que isso, mas enquanto ideologia estruturada, conceituada, tem seu início na década de 20, no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na Itália. O grande líder do movimento fascista foi Benito Mussolini. E o fascismo acabou inspirando, dando argumentos e municiando uma das mais sanguinárias doutrinas, ideologias e regimes da história da humanidade, que é o nazismo. Então, a relação que eu estabeleço, e que se estabelece, não sou nem eu, mas se estabelece a partir dos pensamentos, das práticas também, entre o taoísmo e o fascismo, que são totalmente opostas. Ambas teorias, ambas práticas são opostas. Por isso eu me manifestei dessa forma, sendo taoísta antifascista. Porque o taoísmo, por natureza, ele é antifascista. Em que sentido? Vejam bem. Enquanto o fascismo é segregador, enquanto o fascismo é violento, é impositor, é machista, ou seja, onde prevalece o masculino sobre o feminino, no caso, o yang sobre o yin, isso tudo é desequilíbrio. O que para o taoísmo, ao contrário, o equilíbrio é a grande questão, a grande busca, o grande princípio. O fascismo ele traz desequilíbrio, justamente por causa das características que eu acabei de citar. E o taoísmo é o oposto disso. O taoísmo ele busca o equilíbrio, ele é agregador, já pensando no Tai Chi, onde os polos de energia Yin e Yang não se separam, muito pelo contrário, um impulsiona o outro, um só existe por causa do outro, e é assim que o taoísmo vê o mundo e vê as pessoas, vê as coisas vivas. O eu só existe por causa do outro, e vice-versa, né? Sendo assim, isso se mostra, isso se comprova que o taoísmo é totalmente o oposto do fascismo. Então, por natureza, é antifascista. Não há como. E nesse sentido que eu me manifestei, deixando claro que toda manifestação é uma opção, porém, fazendo coerência com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu pratico, que é o Wing Chun Kung Fu, e que são as práticas, os conhecimentos taoístas. Que se o mundo fosse fascista, ou o fascismo prevalecesse nas relações sociais, nas relações culturais, nas relações de poder, nos governos, o taoísmo seria dos conhecimentos, uma das filosofias perseguidas, censuradas, maltratadas, assim como tantas outras. Então o desequilíbrio que a gente viu na imagem, os excessos que a gente viu na imagem do policial branco matando o cidadão negro, demonstram o desequilíbrio, demonstram os excessos. E como está bem declarado no Tao Te Ching,
o livro taoísta por essência, todo excesso é perverso. Dito isso, eu vou ler um trecho para encerrar de uma tradução, uma das traduções do primeiro, não é o primeiro, é o poema 5, o quinto texto do Tao Te Ching, de Lao Tse, que é o livro da virtude. E eu tenho uma tradução, o livro do caminho da virtude, tá? Eu não vou pegar, eu vou ler a outra tradução aqui para vocês. Esse livro do caminho da virtude, o Tao Te Ching, é a principal, junto com o I Ching, é a principal obra taoísta. Ali está toda a filosofia, conhecimento taoísta, a base dele, que se distribui para outras obras. Lembrando que o taoísmo parte da prática para a teoria e não o contrário. Então, na prática, o taoísmo é uma filosofia que, quando colocada em prática, busca esse equilíbrio, né, busca essa serenidade, ou seja, o caminho do meio. Então eu vou ler um trechinho aqui, bem curto, que diz o seguinte: céu e terra não têm atributos e não estabelecem diferenças. Tratam as miríades de criaturas como cachorros de palha. Lao Tse, ou Lao Tse. Ou seja, para o taoísmo, no taoísmo, todas as criaturas vivas são importantes. E todas têm a mesma importância perante a natureza. Porque uma depende da outra. Na natureza não há segregação entre as criaturas. Plantas, animais, micro-organismos, grandes organismos, todos têm sua função, todas têm seu valor perante a vida, perante a natureza. Mas o ser humano, dado a sua concepção, desenvolvida através dos tempos, sobretudo nessa lógica judaico-cristã, que tem base no platonismo, no ideal platônico, que coloca o homem superior à natureza, ou que o homem pode dominar a natureza, uma concepção que é bíblica e que é judaico-cristã, de que o homem, ou Deus fez a natureza para servir ao homem, e portanto o homem, na tradução, na interpretação, se acreditou que o homem pode dominar, controlar a natureza ao seu bel prazer. O taoísmo é o oposto disso. O fascismo já tem essa concepção entranhada também, de que o ser humano é, por excelência, o controlador e o ser preferido da natureza. Mas isso não existe no taoísmo, isso não existe. Tanto que talvez uma das criaturas que menos faça falta para a própria natureza, a própria vida, é o ser humano, mesmo fazendo parte dela, tendo importância dentro dela. Mas a gente não faz tanta diferença, a gente é bem menos do que a gente acredita que é, perante a natureza, perante a vida. Mas o valor da vida existe, o valor humano existe, e é isso que a gente também deve atentar e lutar para que isso esteja sempre como algo prioritário, junto, obviamente, com o valor de todas as coisas vivas, da própria natureza. Então, por isso que, olhando aquela imagem daquela violência, ou várias outras violências que acontecem, conhecendo os princípios fascistas, é que eu me coloco como taoísta, como professor, como ser humano, sobretudo, que respeita a natureza, que entende essa relação e que tenta se reintegrar a natureza como uma forma de equilíbrio na vida, de estar equilibrado nessa vida. Me coloco contra o fascismo. É isso. Muito obrigado. Até o próximo.